Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, gerente de desenvolvimento de plataforma e serei seu host. E hoje a gente vai falar aqui um papo muito bacana. A gente vai falar dos desafios dos nossos colegas PCDs no mundo da tecnologia. E eu vou começar aqui apresentando os nossos convidados. Primeiro, Gabriel Vicalvi, que é de fora. Vou pedir que você se apresente para a galera. Por favor, Gabriel. Oi, eu sou o Gabriel Vicalvi, sou formado em análise de sistema. Eu tô mais ou menos 20 anos aí na área de tecnologia, sendo 16 no time Itaú. Eu comecei como programador COBOL, já trabalhei também como analista de sistemas na área internacional e hoje eu estou no time de acessibilidade, né, que torna os aplicativos e os sites acessíveis do banco. Show de bola. Nosso outro convidado aqui é prata da casa, o Carlos Eduardo Souza. Se apresenta também, por gentileza, Carlos. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Eduardo Souza de Oliveira. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal da Bahia. Tenho apenas 6 anos na área, onde que desses 6 anos na área, 2 anos e alguns quebradozinhos aí, eu tô aqui na TOTOS. Trabalho num RP que atende supermercados, tá? E a parte de logística é com o meu time. É o meu time que é responsável pela parte de logística. E a gente trabalha tanto com manutenção como com evolução do produto. Bacana. E vamos curtir aí esse sotaque gostoso soteropolitano, né, cara? Mas fala aí, você falou do RP, mas não falou o nome. Qual que é o RP que você trabalha aqui na TOTOS? Pronto, hoje eu tô trabalhando diretamente com a linha RMS na torre de supermercados. E pronto, pra quem é de lá sabe do que eu tô falando, show de bola. E completando o nosso time aqui, Joseph Marques, que vai começar mandando aquele jabá bacana do TOTOS Developers. Fala galera, começando 2022 com um baita de um assunto, vamos falar sobre acessibilidade, sobre essa galera aí que tá tocando o terror junto com a gente e mostra que desafio não é desafio, né, cara? Os caras passam por cima de tudo. E pra falar das coisas boas aí que a gente tem aí no TOTOS Developers, vamos começar falando do nosso site, developers.totos.com, tá lá vários assuntos, vários links bacanas para vocês saberem o que a gente anda aprontando aqui na nossa companhia. Para você que está interessado em fazer parte da nossa querida empresa, da TOTOS, acessa lá totos.group.io, lá tem diversas vagas, inclusive até para PCDs, já que é o nosso assunto de hoje. Também vamos trazer algumas novidades para vocês hoje, vamos dar um pouquinho de spoilers para vocês. No mês de junho, nós teremos o nosso amado Universo TOTOS. Quem já participou sabe como é legal esse evento. Lá se reúne vários profissionais da área de tecnologia, os clientes da nossa companhia estão por lá, tem pessoas que estão lá só porque acreditam em tecnologia e que gostam daquilo que a gente faz. Provavelmente, né, só um spoilerzinho, vamos ter um espaço dedicado ao TOTOS Developers. Então, fiquem atentos aí que em breve nós teremos novidades. Os nossos meetups também vocês já conhecem, você pode entrar lá no site meetup.com, procurar pelo perfil TOTOS Developers, onde você vai encontrar toda a nossa agenda, né? Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, @TOTOS Developers. E entrando aqui no nosso primeiro bloco, vamos conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Cara, eu acho que antes de tudo, é muito importante a gente conhecer as barreiras que vocês enfrentam no dia a dia. Isso também vai ajudar, pode até parecer insensível, mas vai ajudar quem está ouvindo a gente a compreender os desafios pelos quais vocês passam e que a gente vai desenrolar aqui no decorrer do assunto. Então, quem que fala primeiro aí para mim sobre as barreiras do dia a dia de vocês? Pronto, aproveitando que esse tópico aqui é para conhecer a gente, eu vou falar sobre o movimento que vem crescendo aqui na nossa comunidade aqui das pessoas com deficiência, tá? Que é sobre a questão da audiodescrição. E eu acho que é um assunto que cai bacana, porque aqui é um podcast. Então, isso aqui vai servir tanto para as pessoas com deficiência quanto para as pessoas que não têm deficiência, tentar montar a imagem de como nós somos, tá? No meu caso aqui, primeiro eu sou homem, de pele parda, cabelo preto e crespo, tá cortado bem baixinho nesse momento, tenho barba bem rala, estou de camisa azul nesse momento e aqui ao fundo tá uma parede branca. Show de bola. E você, Gabriel? Muito legal, né, essa iniciativa, a gente gosta de conhecer com quem que a gente tá falando, né, do mesmo jeito que o pessoal liga a câmera aí no home office, é legal também fazer essa apresentação. Então, eu sou homem, sou branco, cabelos e olhos castanhos e tô sentado aqui no meu quarto escritório e atrás tem um armário. Então, Manzano, aproveitando a oportunidade aí, que tal você fazer sua descrição? É bem básica mesmo, pro pessoal te conhecer, saber como você é e onde você tá. Show de bola. Bem, eu sou pele clara também, não tenho cabelo já faz bastante tempo, tenho uma barba branca bem comprida, inclusive, quase um mestre chinês de Kung Fu. Vocês não sabem, mas o Gabriel é meu vizinho de porta, então a gente mora no mesmo prédio. Então também eu tô aqui no meu quarto de vídeo
estúdio/escritório falando com vocês. Então vamos lá, Joseph, só faltou você. Manda aí o seu. Show de bola. Eu sou homem, pele pardo também, estatura mediana, não tenho cabelos como o nosso amigo Manzano, a barba minha ainda é preta, comprida, creio que maior que a do Manzano um pouco. O fundo aqui é o quarto do meu filho, cheio de brinquedos, e esse é um pouquinho de mim. É isso aí. Adorei, cara. Vou começar a usar isso no podcast, cara. Gostei. Às vezes o pessoal escuta a gente, mas não tem a menor ideia de como que a gente é. Eu me lembro, inclusive, o Joseph falou do Universo TOTOS. Eu participei do de 2019 e um pessoal veio se apresentar pra mim, porque eu tenho vários vídeos lá que eu faço pela TOTOS, e o cara virou pra mim e falou, nossa, mas eu achei que você era mais alto vendo os vídeos. Mas não, eu tenho 1,65 m, eu sou praticamente um anão. Eu achei muito engraçado isso. Vamos começar a usar isso que eu gostei. Show de bola. E aqui, voltando pra nossa pergunta original, vamos falar um pouquinho das barreiras que vocês dois enfrentam no dia a dia, que isso vai realmente ajudar a gente a conhecer e a desenrolar esse papo aqui pra quem tá ouvindo a gente. Quem começa? Existem muitas barreiras, tá? Pra de fato você tá ali no mercado de trabalho. Eu vou citar algumas aqui que eu acho que são relevantes. Então, assim, a gente tem as barreiras das ferramentas que não são acessíveis, tá? Você tem muitas ferramentas, editores de textos que às vezes não interagem bem com os nossos programas de acessibilidade. A gente também tem as barreiras das pessoas, tá? Pessoas que às vezes não acreditam ali no seu trabalho e já acaba fazendo um pré-julgamento e acaba que isso torna a nossa jornada um pouquinho mais difícil, tá? Porque você, de fato, precisa provar a cada dia ali da sua capacidade. E tem uma que, essa daqui eu vou contar mais em tom de descontração, tá? Que pra mim era uma dificuldade imensa. Era na época que eu trabalhava presencial, tá? Não só aqui na TOTOS, mas em outros lugares. Era no escritório, a gente precisava se deslocar da casa e dia que chovia, era uma barreira imensa para chegar no trabalho. E eu tinha um desafio, e eu já vou logo adiantando que sempre eu perdia, tá? Era chegar no trabalho com o pé enxuto, mas era impossível, sempre eu caía numa poça d'água. E o que é mais engraçado, geralmente eu caía nessa poça d'água quando alguém vinha me ajudar e eu deixava de prestar um pouco mais de atenção no caminho e a pessoa acabava me deixando eu pisar na água. Cara, mas não fica triste não, cara. Eu só tenho miopia, mas eu tenho uma sorte de acertar a poça d'água que você não faz ideia. Isso não é só contigo, não. Fica tranquilo em relação a isso. Cara, e você, Gabriel? Acho que eu vou bem na linha do que o Carlos falou, né? Eu acho que quando eu trabalhava presencial, né? A gente não sabe ainda como que vai ficar, mas eu trabalho na Zona Sul e moro na Zona Norte, aqui de São Paulo. É como percorrer de uma ponta a outra. Então, assim, a gente começa a ir pelas barreiras, né, das calçadas, barreiras das pessoas que ficam andando olhando o celular e não prestam atenção na gente, né? Eu tenho a sorte de contar com um cão-guia, que é a Olivia, né, que ela me ajuda nessa parte. Então, eu consigo chegar com relativo conforto e segurança. Mas não escapo de molhar o pé na chuva também não, igual o Carlos, né? Eu acho que a parte, assim, de pessoas, eu acho muito legal esse assunto. O home office, ele trouxe uma vantagem, porque as pessoas acabam não vendo ali que você é deficiente e acabam interagindo com você de uma forma mais natural do que se ela, de repente, visse ali um cachorro, uma bengala, alguma coisa ali que mostra que você tem alguma dificuldade, né? E aí a pessoa já, às vezes, fica meio receosa. E pra mim isso foi um ganho muito bacana, porque aí a própria pessoa percebeu que não precisava ter feito isso, né? Depois que ela descobre, geralmente descobrem, porque quando vão fazer uma apresentação pra mim e falam, eu vou compartilhar a tela com você. Eu falei, não, tudo bem, pode compartilhar, mas você vai precisar de escrever, porque eu sou cego. Aí que a pessoa acaba descobrindo a situação e acaba que fica uma coisa mais natural, que a própria pessoa percebe, né? Como eu falei, que não precisava de ter um tratamento diferente, né? E eu acho que a outra barreira que a gente tem, que ele também já comentou, mas que eu vou reforçar, é das ferramentas, sites sem acessibilidade, né, que a gente tem aí a todo momento, tanto para o nosso trabalho como para a nossa vida pessoal, que atrapalham demais, né? Você não pensar em acessibilidade faz com que as barreiras digitais, elas sejam muito grandes, né? Como as barreiras arquitetônicas aí que a gente comentou e até um pouco da barreira das pessoas ali ficarem receosas, né? Tudo é um conjunto de coisas que é a falta de informação que a gente está aqui trazendo para vocês perceberem que não precisa se preocupar e que a gente consegue fazer as coisas. As ferramentas a gente vai conversar no próximo tópico, né? Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais de como a nossa vida pode ser complicada. Perfeito. Cara, e eu sei, eu te acompanho, eu vejo você toda hora, Gabriel, a tua independência. Eu já falei disso contigo, já conversamos sobre tecnologia algumas vezes e o Gabriel, para que o pessoal obviamente não sabe, ele é um pai fresco.
além de todos os desafios do dia a dia, ainda tá com uma nenê que é a coisa mais linda do mundo, cara, e pega a cadela, a nenê dele e sai pra andar, cara. Eu fico admirado da sua independência e de como você consegue fazer as coisas. Uma coisa que pra mim seria inconcebível, te confessar, Gabriel, colocar uma venda no olho e simplesmente ir até a portaria do prédio e conseguir atravessar a rua. Pra mim isso é inconcebível. Ver o que você faz no seu dia a dia, cara, pra mim você é um herói, de verdade. Aqui é um prédio bem fácil, viu, gente? O Manzano tá achando um baita desafio, mas é um prédio que é uma torre só e é uma reta até a portaria. Então não tem muito segredo, não. Mas pra vocês verem que realmente, pra quem não convive ali, é uma barreira grande, né? E que a gente tem que se adaptar. E foi bem legal, é uma coisa que eu sempre quis, né? Depois que eu fui pai, eu tinha muita vontade de andar com a minha filha. E aí eu pensei, poxa, eu vou andar de carrinho? Não dá. Então eu consegui um canguru ali, que é tipo uma mochilona que eu coloco ela, viradinha pra mim, vou eu, ela e a Olivia, meu cão-guia, passear aqui pelo bairro, é mó barato. O pessoal adora ver, né? E pra mim é uma baita satisfação. Pegando o gancho aí do que o Gabriel falou, né, do trabalho remoto, aconteceu uma situação bem legal comigo essa semana, que vem comprovar isso aí, o que ele falou, tá? A gente conversando, a gente tava numa descontração entre a equipe, e aí uma colaboradora, né, nova, ela tem 6 meses de empresa, ela não me conheceu no presencial, ela só conheceu no home office. Claro, eu já tinha explicado que eu era deficiente, eu ainda tenho um resíduozinho de visão, falei que se de fato for necessário me mostrar algo, eu teria que usar uma lupa para ampliar a tela, para de fato ela conseguir me mostrar. E daí ela pensou, tá, o cara tem deficiência, a gente vai começar a interagir, beleza. E aí no dia a dia, é óbvio, eu tenho 2 anos de empresa, ele só tem 6 meses, a gente trabalha com um sistema aqui gigante, tá? E graças a Deus eu tenho um bom conhecimento. E no dia a dia ela passou a conhecer meu trabalho, passou a admirar o meu trabalho, e chegou um dia que a gente precisou ir conhecer um cliente. A gente foi conhecer a operação do cliente. E aí foi aonde que eu tive a oportunidade de conhecê-la. E aí ela relatando, né? E ela viu que de fato, para andar na rua eu preciso de ajuda. O time inteiro almoçou, as pessoas precisaram ali me auxiliar com a comida. E aí quando foi essa semana ela disse: quando você falou a primeira vez que era deficiente, eu imaginei uma pessoa deficiente. Quando você começou a trabalhar comigo, eu disse, não, esse cara enxerga muito mais. E depois que ela me conheceu presencial e que de fato ela veio ver o quão pouco eu enxergava. Bacana. Bacana. É que eu acho que você vai aprimorando os outros sentidos, vai aprimorando o jeito de lidar e o pessoal acaba não prestando atenção e conhecendo realmente até onde vai a sua deficiência. Entendi. Show de bola. Eu sigo uma menina no Instagram que ela é surda, né? E ela sempre conta alguns detalhes do cotidiano dela, que pra gente é normal algumas situações, e ela usa de muito bom humor pra contar as histórias, né? E vocês têm alguma história engraçada nesse sentido, que vocês tiveram em função da deficiência, de alguém se admirar ou for tratar vocês, conversar com vocês de uma forma que eles estivessem conversando com uma pessoa sem deficiência e gerou alguma situação? Eu tenho uma aqui que é épica, tá? Eu também sou pai, tá? Só não é um bebezinho, mas meu bebezinho aqui já tem 19 anos. Mas minha esposa também é deficiente visual. Inclusive minha filha também é deficiente visual, nós 3 aqui. E aí quando minha esposa tava grávida, uma pessoa virou na rua e falou: meu Deus do céu, quem foi o miserável que fez isso com você, minha filha? E aí ela respondeu: foi o miserável do meu marido. Que maldade. Que maldade. O pessoal não vai saber também, porque não te conhece, mas a esposa do Gabriel também tem deficiência visual, mas a nenê dele não. Mas se você quiser comentar alguma coisa, algum fato engraçado aí, fique à vontade. É aquilo que ele falou, né? A minha esposa, ela, quando grávida, né, as pessoas às vezes ficavam admiradas de ela estar grávida. Tanto é que uma coisa que a gente teve muito cuidado foi para escolher um obstetra que respeitasse as nossas diferenças, entre aspas, e que fosse um parceiro ali. Tanto é que uma coisa bem legal que aconteceu é que no parto da minha filha, eu que cortei o cordão umbilical. E que bacana. Vários médicos que a gente conversou disse que isso não seria possível. Que absurdo. Exatamente. Eles falaram, não, que não tem como. E assim, aí essa médica falou, não, tudo que você puder fazer, você vai fazer. Então assim, eu dei banho na maternidade, eu fiz de tudo, mas por quê? Porque eu já cheguei com essa vontade, né, explicando para as pessoas. Por exemplo, quando você tem um casal cego, né, Manzano, você precisa mostrar de todo momento que você
você que tá no comando. Porque, por exemplo, se você sai e tem uma pessoa para te ajudar, as pessoas vão falar com a pessoa que tá te ajudando. Olha, isso é uma baita de uma barreira. Se a gente vai num restaurante, tem 2 cegos, uma pessoa que enxerga, né? Que a gente usa o termo vidente, que não vê o futuro, mas que tá enxergando, né? Ótimo. É o termo vidente. Cara, adorei essa, eu não sabia. Vou botar no meu currículo essa, vidente. Você é vidente, vocês aqui são videntes, né? E aí a pessoa vai lá e pergunta, o que ele vai querer comer? Aí às vezes a gente brinca, ele vai querer um bife mal passado. Cara, tem que sair pra almoçar contigo pra ver uma dessa, cara. Eu ia cair da cadeira dando risada. Fantástico. E aí o que acontece? A gente acaba indo pra lugares que as pessoas já nos conhecem, mas é todos os dias. Eu lembro, primeira vez que eu levei a bebê no pediatra, eu acho que eu fui com meu pai, falei pra ele, você vai ficar lá fora. O pediatra precisa entender que aqui é um casal cego e que ele vai ter que ensinar as coisas pra nós dois do jeito que der. E não pra uma pessoa ali, uma terceira pessoa que não tá convivendo com a gente, né? Que assim, eu tenho até uma pessoa que me ajuda aqui, porque eu trabalho, tá? A Luísa também já tá voltando pro mercado de trabalho e a gente tem uma pessoa aqui durante a semana, mas de noite, de final de semana, é só nós aqui, aí se tiver uma emergência eu bato aqui no vizinho. Que sou eu, como eu tava falando, eu já falei pra ele, cara, a hora que precisar eu tô aqui. Eu criei o meu até os 7 anos, que é a idade dele, não matei, eu acho que eu consigo te ajudar com a tua. A hora que precisar, é só bater aqui. A gente vai vendo essas situações, a gente vê que a gente precisa só normalizar essas situações, né? Acho que o pessoal tem uma barreira também, acho que do lado dos, vamos chamar dos videntes, né? Eu aprendi aí o termo com vocês. E de normalizar a situação do cotidiano, né? Que fazem parte, tem as barreiras ali, mas isso não impede de ter uma vida. Não sei se eu vou também me expressar da maneira certa, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas de forma tão natural quanto qualquer outra pessoa que tenha a sua visão normal, né? Eu acho que esse é o segredo, você acabou de fazer. Eu acho que o problema maior que a gente tem, tudo que a gente conversou aqui, são coisas que não foram bem comunicadas entre as pessoas, né? Você perguntar, olha, qual o melhor jeito de eu te ajudar, né? Porque às vezes você quer atravessar uma pessoa ali e ver se a pessoa... Primeiro que você tem que ter certeza que a pessoa quer atravessar, porque às vezes a pessoa vai arrastando, tá? Exato, não, tô do lado certo, deixa eu, pode crer. Às vezes eu tô aqui na garagem do prédio, às vezes esperando um Uber ou uma carona, e a pessoa pergunta, você quer atravessar? Tipo, não é porque um cego tá parado ali que necessariamente ele quer atravessar. É legal perguntar, olha, como eu posso te ajudar? Tô vendo que você tá aqui parado, tal. Aí a pessoa vai falar se ela quer atravessar, se ela não quer. Você pode perguntar, se você não souber a melhor forma, olha, como que eu posso? Eu te dou o braço. No caso do cego seria legal, né? Você dar o cotovelo pra pessoa pegar, o ombro. Mas assim, se a gente for falar aqui de barreira, a gente não vai falar de tecnologia, que você viu que é muita coisa. É verdade. Não, mas é legal, cara. O pessoal tem medo de falar disso. Eu lembro até uma vez que você comentou disso, eu peguei um ônibus junto com um deficiente visual e a hora que eu desci eu já ofereci ajuda. Falei, posso te ajudar até chegar na catraca? Falei, você tá indo pro metrô? Ele pode. Aí eu peguei no braço dele e na hora ele falou, cara, você se incomoda se eu encostar no teu ombro? É mais fácil assim pro Miguel. Falei, perfeito. Então larguei o braço dele, ele colocou a mão no meu ombro, a gente subiu as escadas batendo um papo e eu deixei ele na catraca e aí ele falou, não, daqui pra frente pode deixar que o segurança me ajuda. E o pessoal do metrô tem muito disso, né? Assim que viram ele, já colou um segurança do metrô na catraca, pegou ele e levou. Então achei isso espetacular. Mas já foi uma experiência bacana. Ele falou, se você me guia, eu acabo perdendo equilíbrio, eu acabo não conseguindo andar direito. Então, tocando no seu ombro, eu consigo ir bacana. Eu achei super legal. Mas como já comentaram, vamos falar um pouquinho de tecnologia, senão vão acabar batendo na gente, né? Então, aproveitando que é de tech, acho que a primeira pergunta é, por que vocês escolheram a carreira de tech? Bom, eu acho que uma coisa que a gente, quando é criança, né, sempre se pergunta, né, o que eu vou ser quando eu crescer, né, e todo mundo tem aqueles sonhos de ser médico, policial, né, e aí quando você vai ficando adolescente e você é cego, você vai, principalmente eu que nasci cego, tá, você vai percebendo, tipo, cara, acho que isso aqui não vai rolar, eu não vou conseguir ser policial, não vou conseguir ser médico. E aí eu conheci pessoas que estavam na área de tecnologia, inclusive uma dessas pessoas que me mostrou o primeiro computador com leitor de tela. Era um computador bem antigo e ele até me deu esse computador para eu mexer e falou, não, pode ir começando a brincar aí com esse leitor de tela para você conhecer um pouco. Mas eu sei que aqui no prédio eu era o doido da piscina, que ficava na piscina toda hora aqui embaixo. Aí quando teve o computador, eu parei de descer, comecei a me interessar muito e comecei a utilizar a internet e entender que o mundo de tecnologia dava muitas possibilidades pra gente. Então foi por isso que eu escolhi trabalhar com tecnologia. Que bacana.
E você, Carlos? Bom, no meu caso, eu costumo dizer que eu não escolhi a tecnologia que me escolheu. Então, como eu já falei aqui, que eu tenho uma filha, né? Fui pai muito cedo, eu com 20 anos, minha esposa com 18. Então, logo que eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar. Tinha uma filha, precisava sustentar. Afinal de contas, foi eu e minha esposa que fizemos. Então, a gente precisava sustentar. E aí, comecei a trabalhar em uma empresa e fiquei 10 anos nessa empresa. E, não tinha nada a ver com tecnologia o que eu fazia. E um simples dia, eu acordei e disse, olha, eu tô ganhando mal, eu quero ganhar mais, e o problema não é aqui, tá? O problema é a área. Se eu for para qualquer outro lugar, nessa mesma profissão, eu vou ganhar a mesma coisa. Eu preciso mudar, eu preciso fazer a minha parte. E, enfim, eu vou voltar a estudar. Foi a primeira coisa que eu decidi. Eu entrei na faculdade com 31 anos. Eu vou voltar a estudar e comentei isso com uma colega minha e ela disse assim, olha que interessante. Você tá me falando isso agora, que você vai se capacitar, vai se preparar para sair daqui e lá no Instituto Federal tá com cursos abertos, que você não dá uma olhada. E aí chegando lá, fui olhar lá, tava as inscrições abertas e tinha esse curso, Análise e Desenvolvimento de Sistema. Aí eu disse, olha, vai ser esse, eu preciso mudar de vida, a área de tecnologia paga melhor e eu vou fazer isso. Deve ser para formatar uns computador, fazer umas planilhas mais bacanas aqui, vou aprender a formatar computador, vou tirar isso de letra. Beleza. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei na faculdade, não era nada do que eu idealizei, porque eu nem pesquisei o curso, porque eu disse assim, essa é minha oportunidade, tá? E eu nem vou pesquisar para não correr o risco de eu ficar desanimado. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei na faculdade, não era nada do que eu pensei, mas era tudo do que eu queria. Eu disse, caramba, velho, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero programar, eu quero fazer sistema, eu quero entender como é que as coisas funcionam ali, por trás do computador. E daí consegui, graças a Deus, com muito esforço, me formar e chegar no mercado de trabalho. Que bacana, achei que era só eu, cara, porque meu sonho quando eu era moleque era ser veterinário. Acabou que eu tive a oportunidade na empresa de mexer com um computador, isso em 1989, e aí acabei me apaixonando e tô aqui. Mas eu ganhei de você, cara, eu me formei na faculdade aos 42 anos. Eu me dei de presente à faculdade. Lá atrás eu não tive oportunidade, né, cara? Eu já tô no 5.0. Lá atrás a gente não tinha essa facilidade de faculdades baratas, faculdades à distância. Hoje a gente tem, graças a Deus. Então eu esperei a hora certa, meu moleque já tinha nascido e, cara, foi espetacular. Foi uma grande experiência pra mim. Show de bola. Cara, nosso primeiro bloco foi espetacular, eu acho que elucidou muito dos desafios que vocês têm durante o dia, e eu acho que o maior é uma coisa que todo dev, inclusive eu, quando tava montando essa pauta, eu me perguntei, cara, tira uma dúvida pra gente, como é que é pra vocês escrever um código-fonte ou mesmo dar manutenção num código, seja de vocês ou de alguém, contando com ferramentas apenas como sintetizador de voz? Então, Manzano, eu sou cego, né, como eu falei, e eu uso o leitor de tela para fazer a codificação, né, e quando eu trabalhava no desenvolvimento mesmo, eu ainda tinha uma outra ferramenta que é uma linha Braille. O que é essa linha Braille? Ela mostra exatamente a linha do cursor em Braille. É um pouco mais de dificuldade de você ler linha a linha, né? Mas ela te mostra o posicionamento, que é muito importante, né? Para indentação de código, para o código ficar bem legível, né? Porque senão, o leitor de tela, ele te dá uma noção de linha e coluna terrível. Então, se você está falando aí de uma linguagem que exige colunamento específico, por exemplo, o COBOL, era um pesadelo. E eu comecei sem a linha, só utilizando o leitor de tela. Então eu tinha que ficar contando nas setinhas as colunas para eu começar a escrever o código. Jesus, entendi. 6 espaços, 7º se for comentário e 100 toaço no código. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Show de bola. E aí 12 se começar um comando e tudo mais, né? Meu Deus, Uma dificuldade que eu tive muito grande no começo é porque eu dava muita manutenção em código. E como eu não tinha essa noção da indentação, o controle de qualidade na época vivia devolvendo as minhas alterações porque não estava indentado corretamente. O sinal de igual, as coisinhas não estavam exatamente na linha de baixo. E como lá a gente tinha um padrão, né, que a gente tinha que seguir, até para facilitar, né, a manutenção, eu vivia tomando bomba por causa disso. E isso foi muito difícil para mim. E mesmo quando eu tenho essa linha Braille que em teoria facilita, né, que você põe a mão e vê onde está exatamente, é uma coisa que você tem que imaginar, fazer linha por linha. Então é uma coisa bem mais morosa de se fazer, sem contar que você tem que mais ou menos ali decorar um trecho de código, porque toda vez que eu tô lendo de cima para baixo, da esquerda para direita, né? Então se eu tô lendo um if, eu vou ler linha a linha do if. Você, Manzano, quando você tá ali codificando, que eu acho que você já não codifica há um tempinho, você consegue ter uma noção ali das 3, 4, 5 linhas que estão no if, e assim você consegue movimentar os seus olhos de uma forma mais rápida. Não, eu tenho que obrigatoriamente ouvir a linha toda do if. Então se eu preciso saber só
só o parâmetro ali final, né? Eu tenho que ouvir de qualquer forma a linha toda. Então, sintetizando assim, as dificuldades aí que eu tenho na hora de codificar são essas, tá? E o nosso amigo Carlos, ele é baixa visão, né? Ele falou. Então, ele deve ter um rol de dificuldades diferentes. É isso aí, Gabriel. De fato, minha dificuldade é um pouquinho diferente da sua, mas parecida também ao mesmo tempo, tá? Concordo perfeito aí do que você falou na questão da dificuldade da linha. Então eu também tenho essa dificuldade. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que eu utilizo aqui no meu dia a dia para me auxiliar, mas eu uso aqui uma lupa que ela projeta essa imagem, só que ela só projeta a imagem do que tá no cursor. Então, concordo perfeitamente do que o Gabriel falou. Uma pessoa que tem a visão normal, tudo que tá ali na tela, ela consegue bater um olho em uma fração de segundos. A gente não. Preciso ir linha a linha, olhando. E pra mim, o mais difícil é dar manutenção, tá? É muito difícil porque o sistema que eu trabalho, como eu falei, né, um RP, é gigante. Acho que tem mais de 3.000 DLLs. Tem outros programas que ainda dá suporte a esse programa. Quando a gente vai procurar um bug, é baseado em logs gigantes, então é bem complicado, mas aí a gente vai tentando criar estratégias para minimizar isso aí e ser tão rápido quanto uma pessoa, porque, beleza, eu tenho essa dificuldade, mas eu preciso ter outras técnicas que de fato eu consiga levar vantagem para de fato equilibrar o trabalho. Legal. E até aproveitando que você falou, o Gabriel já comentou que é COBOL a linguagem que ele programava, na verdade, né? Agora ela tá na parte de QA. Qual que é a linguagem que você usa aí, Carlos? Bom, como eu já falei aqui, a gente tem um sistema aqui, né? E tem outros que dão suporte. São várias linguagens, tá? Que trabalho, mas a que a gente mais trabalha aqui é PLSQL, linguagem lá do Oracle. A gente trabalha com o VB6. A gente também tem um sistema aqui que ele roda em Windows CE, é antigo mesmo, mas é um Windows CE que é com C#. Agora a gente está começando a levantar uma frente, que a gente vai lançar um novo produto que vai rodar em dispositivos móveis Android, então a gente vai começar a utilizar aí o framework Flutter, lá tem o Dart, né, que a gente já está aprendendo o Dart, então a gente tem uma série de linguagens aí que a gente programa. Tem muito desafio pela frente. Cara, e tem um que com certeza vai ser tão parecido quanto escrever código, que é depurar código, cara. Como é que vocês atuam quando vocês têm que depurar algum código? Tem algumas técnicas, tá? Para sistema web é um jeito. Eu vou falar do atual, tá? Hoje eu atuo muito mais hoje no desktop, né? O sistema desktop lá do VB6. Então, é um dos recursos que eu utilizo muito é mensagem box. Então a gente vai colocando ali as mensagens com os valores do item, tá? Eu até consigo, tá? Usando aqui o auxílio, mas tem hora que só com o mensagem box, que aí eu preciso botar o mensagem box lá para de fato aparecer no programa. Passei por aqui, passei por ali. Inclusive eu uso até uma técnica, tá? Quando eu vou dar manutenção, a gente trabalha com Git, né? Primeiro eu tento achar o problema. E aí eu vou bagunçar o código, vou botar a mensagem box em tudo que é lugar. Depois que eu encontro o problema, eu dou um git checkout para o código voltar. E aí, de fato, já vai na linha. Exatamente. Aí eu vou na linha e posso esquecer aqueles mensagem box, aquelas besteiras lá que eu fiz. Fantástico, fantástico. E você? O Gabriel agora já é chefe também. Como é que era quando você desenvolvia para depurar? Ainda não, né, Manzano? Então vamos aí. Vai ser. É o caminho, se Deus quiser. Mas quando eu trabalhava mesmo no COBOL, só vou, assim, concordar com o que ele falou, porque eu também vivia colocando display nas coisas. Porque as ferramentas de depuração, elas não são muito acessíveis. Lá a gente tinha ferramentas, né? Tinha o Mainframe Express, se eu não me engano, que mostrava já... Quando o cara tava codificando, ele já mostrava se tinha algum erro de sintaxe, e isso o leitor de tela, eu não sei como é que tá hoje, tá, Manzano? Mas na época o leitor de tela não lia, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ferramenta direitinho, mas aí o que acontecia? Era o display, né? E eu, que eu saiba, eu não era o único que fazia isso, porque eu lembro uma vez que num acompanhamento da madrugada apareceu um display, negão passou por aqui, não era meu display, né? Então as pessoas esqueciam do código, né? E colocavam algumas coisas, cada um tinha o seu codinome, e eu acho importante você ter não só o display, né, que ele falou, o message box, mas uma mensagem sua, porque pode ser que alguém esqueça ali de tirar, né, acontecia bastante, não em telas, mas em logs acontece muito de as pessoas esquecerem de tirar, né. Então olha Sim. só, além disso ainda eu tinha que ver se eu colocava sempre um DV, né, tipo Gabriel Vicalve ou o GDV antes do código para saber que era meu display, para não correr o risco aí de depurar código de outra pessoa, principalmente na área da manutenção.
atenção. Acho bacana o que o Carlos falou, a gente vai desenvolvendo técnicas que muitas vezes a gente acaba nem compartilhando um com o outro. Eu acho que também, lembra que eu sempre falo, nosso problema é comunicação. A gente às vezes não compartilha, né, as boas práticas. Eu tive essa ideia, será que vai dar certo? E para codificar com mais tranquilidade, né, eu acho que hoje a internet facilitou muito isso, né, mas eu acho que a gente ainda precisa fazer mais isso, de compartilhar as técnicas que cada um usa. Você pega o melhor ali de todos os mundos que você conhecer e aplica ali o que você achar legal, junta com o que você desenvolveu também e fica bem bacana. Cara, eu cresci no Clipper, cara. Pra mim era o único jeito que eu tinha de depurar antigamente, era esse que vocês fizeram. Não tinha outro jeito. Mas me lembra de um caso engraçado, é super famoso aqui na TOTS, cara. Teve um analista que devia estar muito bravo com o programa lá, deve ter dado muito problema. Foi lá, fez o nome de uma variável que era um palavrão, salvou esse negócio, mandou pros clientes e beleza. Aí abre um cliente, um chamado, bravo pra caramba, fala se eu mereço um erro desse. Aí tá o nome da variável, que era o palavrão, não encontrada, cara. Então a gente até hoje brinca disso, cara. Tiveram que sair correndo, vai lá, gera um patch pros clientes, manda esse negócio, pelo amor de Deus. Mas foi uma coisa que a gente até hoje dá risada. Eu não vou falar, obviamente, o nome da variável, cara, mas foi um caso bem engraçado. E aqui, cara, eu vou entrar no Momento Pimenta. Se vocês já não ouviram o podcast, cara, o Momento Pimenta é uma hora que eu vou tirar vocês da zona de conforto. O Carlos já deu meio que um pré-spoiler disso, mas nós vamos falar um pouco mais a fundo. Que apesar de parecer absurda essa pergunta, por razões óbvias, depois de tudo que a gente já conversou aqui, é importante a gente trazer isso pro assunto. Você já foi cobrado por ter um pouco menos de velocidade que um dev que não é PCD? Aqui pode abrir o coração, cara. Eu sei que a pergunta é meio ardida, por isso que é o Momento Pimenta. Isso é uma pergunta muito capciosa. Eu acho que, assim, não só as pessoas nos cobram por um desempenho. Eu comecei numa área que chamava fábrica de software. Então, você tem métricas muito apertadas, você tem metas para bater. E, assim, não só os meus gestores me cobravam, apesar de eles tentarem entender, eu era o único cego de toda a fábrica. Então, na época, eles não pensaram, vamos desenvolver uma métrica que atenda talvez um tempo maior, e não tinha como. Então, eles me cobravam e eu me cobrava muito. Eu me sentia mal por não conseguir alcançar essa velocidade. Isso foi me causando um pouco, eu vou chamar de trauma do desenvolvimento. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei saindo da área de programação de fábrica, né? E aí mudei para análise de sistema, consegui uma oportunidade, justamente não porque eu não gostava de programar, mas porque essas métricas eu não conseguia acompanhar, né? E mesmo que meu chefe falasse, não, tudo bem, você vai fazendo aí na sua velocidade, você não cresce na carreira, mas também não vão te mandar embora, né? Na época era mais ou menos assim. Mas também eu chegava em casa, poxa, tô me sentindo mal com isso, né? E aí depois que eu comecei a ter maior tempo, né? E comecei a exercer a análise de sistema, trabalhar mais ali pensando na solução e com um tempo maior ali para poder até codificar, testar, entregar, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim, né? Mas eu tive que ir para uma área que era compatível com esse tempo, vamos dizer assim, né? Então foi a minha saída do desenvolvimento de sistema, foi justamente por causa da sua pergunta, tá? Bacana, então não foi tão absurdo assim a minha pergunta. Absurdo talvez tenha sido a atitude lá atrás que algumas pessoas tiveram, beleza. Mas foi bom pra você, eu acho que acabou seguindo um novo caminho e aprendendo mais. A gente tem que trazer da vida tudo de bom que ela consegue, né? Show de bola. E você, Carlos? No meu caso, um pouquinho diferente do Gabriel, como eu já te falei lá atrás, eu só tenho 6 anos de profissão, 5 anos. O mundo mudou muito, né? De quando o Gabriel estreou aí há 20 anos atrás. Então, a gente pode dizer que se falta muita coisa ainda para melhorar para os PCDs, mas também a gente tem que ser justo que o mundo não é o mesmo de 20 anos atrás. Então, eu já encontrei uma outra realidade, tá? Hoje se fala muito em métodos ágeis, se fala em times auto-organizáveis, se fala em time definir seus prazos. Então ali, como a gente está num time, quando a gente está num time, a gente sempre olha para o outro também. É um grupo menor. Meu time hoje é composto por 5 desenvolvedores mais um estagiário, time de desenvolvimento. Então a gente consegue enxergar o individual de cada um ali, tá? Mas assim, eu gosto muito de programação. Chegou uma época que se você me perguntasse qual era meu lazer, era programar. Então, o que é que eu passei? Eu passei a, eu disse assim, eu sei que eu tenho uma lentidão para ler código, eu sei que eu tenho uma lentidão para fazer uma análise, uma pessoa que for ler algo, vai ler mais rápido do que eu, vai ler um documento mais rápido do que eu preciso ter algo diferencial para quando eu bater na porta ali pedindo um emprego, o cara, dizer assim, esse cara aqui, mesmo sem enxergar, ele tem um diferencial. Inclusive, quando eu entrei aqui na TOTS, a vaga que eu entrei não era uma vaga de PCD, era uma vaga que estava aberta para todos os candidatos. Então, hoje, o que é que eu tentei me especializar?
especializar em lógica, que eu sei que é um grande problema hoje do mercado. Então, se você lê 100 linhas em 10 minutos e eu leio uma linha e eu vou ler essas mesmas 100 linhas em 1 hora, mas na hora que for codificar tu vai ter que ser muito bom, porque na hora da lógica eu tento não perder tempo, e aí é onde que eu igualo esse tempo. Então hoje no meu time, para vocês terem uma ideia, claro que isso faz muito, né? O mercado de trabalho deu um boom, a tecnologia tá em alta, e meu time saiu todo mundo, só ficou eu e o Pio, e as pessoas foram recontratadas. Então hoje eu sou o desenvolvedor mais experiente da equipe, então as pessoas hoje acabam precisando muito de mim. E aí hoje as pessoas falam, é impressionante, a gente fica aqui, você chega, bate o olho ali, nesse pedaço aqui de código, já foi, bate o olho é modo de dizer, tá, pessoal? Apesar de o deficiente ele não enxergar, mas ele acaba usando os termos do dia a dia. Vou assistir, bater o olho, tá? Mas na verdade é só o hábito de falar. Mas aí o pessoal fala, você chega aqui, já vê a solução, passa pra gente e vai. Então assim, primeiro eu reconheci, tá? Que eu sabia que eu não ia ser igual, depois eu percebi que eu teria que ter algum diferencial, e foi onde que eu me especializei bastante em lógica. E é por isso que hoje eu acho que eu programo em tantas linguagens, porque eu não foquei em linguagem, eu foquei em ser bom de lógica. Cara, espetacular, espetacular. Então, o pessoal até podia usar lá, cara, ô Carlos, dá uma olhada nisso aqui pra mim. Fala, cara, eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir olhar pra isso, cara. Mas eu acho essa junção, cara, essas experiências que o pessoal que tá em torno de você pode pegar, cara, uma coisa muito rica, cara. Eu acho que isso é bom pra você, mas é melhor pra eles, cara. Eu acho espetacular. Como eu já comentei do Gabriel aqui, cara, as coisas que eu vejo, a independência que eu vejo dele, cara, é uma coisa que me abisma cada vez que eu vejo. Eu acho isso super bacana. E pessoal, a gente já deu vários spoilers aqui de ferramenta que eles usam no dia a dia, falamos do linha Braille, falamos do sintetizador, da lupa, mas vamos entrar um pouquinho a fundo nesse assunto. Então, Carlos, começar contigo. O que você mais usa no seu dia a dia, o que te ajuda e o que podia melhorar? Hoje o que eu mais utilizo, tá? Na minha vida mesmo, independente de trabalho ou não, eu uso muito sintetizadores de voz, tá? Eu uso, hoje ainda bem tem bons sintetizadores de voz aí no mercado gratuito. Eu, no atual momento, eu tô usando o NVDA, tá? Para computador, e eu consegui comprar um iPhone. Nem todo deficiente tem esse privilégio, mas eu consegui, e eu uso o VoiceOver da própria Apple, que é muito bom. Você vai ver aí a maioria dos deficientes tentando comprar um iPhone, porque, enfim, é o que eu costumo dizer pro pessoal. O que eu gosto do iPhone é que eu compro e uso, tá? Não preciso, os outros você precisa estar comprando voz, fazendo ajustes, mas tem a questão, né, do VoiceOver, do iPhone, você e principalmente paga por isso, né? Você paga no iPhone, né? Você paga no iPhone. Você paga no iPhone. É gratuito lá, que tá embutido naquele pacotão lá que você pagou. Infelizmente, nem todo mundo tem. Minha esposa costuma brincar e dizer que um dia ela vai ser rica o suficiente para dar um iPhone a cada deficiente visual. E no trabalho é essencial, além do NVDA, né, que é para desktop, eu uso um ledor de tela. Outra ferramenta que é disponível para todo mundo, mas é os Ctrl+Fs da vida, tá? Dos editores de textos. Para mim me ajuda muito, dar um Ctrl+F ali, cair em cima da linha do que eu preciso. Não é uma ferramenta pensado para acessibilidade, mas me ajuda muito mesmo, tá? E o que poderia melhorar, cara, seria aí até pra gente mesmo, desenvolvedores, tá? Pensar um pouquinho mais no próximo. Você ter ideia, a minha lupa, ela tem uma opção aqui, é do próprio Windows, é nativa do Windows, tá? Se você abrir o menu inicial e digitar lupa, ela vai abrir, aí é só você configurar. Ela tem uma das configurações que é seguir o foco do teclado. O que é que vai acontecer? Eu vou digitar, o texto já vai aparecer na minha lupa direto. Eu não conheço nenhum editor de código que funcione dessa forma. Vai no Word funciona, no Excel funciona, no bloco de notas funciona, no Notepad++ funciona, mas quando você vai para VS Code, você vai para, sei lá, Visual Studio, dificilmente funciona, tá? Então eu acho que isso aí poderia melhorar, a gente se preocupar também com os outros coleguinhas aí. Cara, talvez eles não pensem que vocês queiram ser desenvolvedores. É um absurdo, eu entendo. Mas as ferramentas de uso aí, Word, Excel, PowerPoint, talvez eles falem, isso aqui é uma coisa mais comum de um deficiente visual usar, mas faz todo sentido, cara. Por que não? Eu acho que a gente já venceu, estamos em 2022, acho que a gente já venceu esse tipo de preconceito tecnológico, né? Vamos falar assim, mas eu entendi bem o que você falou. E você, Gabriel, o que você usa aí mais no seu dia a dia hoje? Eu também, no Windows, eu uso o NVDA para trabalhar, né? Eu gosto muito dos produtos da Apple também. Eu acho que vale a pena comentar, né, o porquê que as ferramentas, elas nem sempre são acessíveis, né? É porque elas não foram projetadas para isso. E, por exemplo, quando você tem um produto, né, que já foi projetado com acessibilidade, a acessibilidade fica muito mais natural, né? Então, a empresa que ela investe nisso hoje, ela fica muito bem falada. Aí, o nosso amigo falou da Apple. Lá no meu trabalho, me chamam de Apple maníaco também, porque eu gosto muito dos produtos, mas
mas é pela facilidade que eu vejo das pessoas e para eu mesmo, que eu tô usando um Mac aqui, né? Então eu utilizo o VoiceOver tanto do celular, né, como do Mac. Eu tô aqui gravando com VoiceOver também. E no meu trabalho hoje, né, eu utilizo exatamente como eu testo as telas em si. O meu trabalho é passar por essas telas de aplicativo, de sites e tudo mais. Eu tô ali no dia a dia como se fosse um usuário mesmo, acessando, né, de uma forma bem básica, né, para a nossa ideia é que a pessoa já saia usando também. Esse é meu princípio, né, como o Carlos falou, isso é uma coisa que eu gosto muito. Não uso recursos avançados do leitor de tela, justamente para que cada pessoa, talvez sem conhecimento, consiga entrar ali na aplicação que eu tô testando e consiga usar com toda a facilidade, né. Mas eu acho que falando em código aqui, hoje a gente tem algumas ferramentas, o Visual Studio, o VS Code, os leitores de tela, eles interagem muito melhor. É como o Carlos falou, ele entrou aí no mercado faz menos tempo, né, do que eu, e na época, para cego, era COBOL, era o mais fácil, porque como o mainframe é tudo texto mesmo, né, ou o AS400, enfim, o COBOL é tudo texto, era muito mais fácil de você ter acessibilidade, né, e hoje, por exemplo, o Carlos estava falando ali, né, que ele trabalha com várias linguagens, isso só é possível porque hoje essas ferramentas, minimamente, elas já estão sendo adaptadas ali para os leitores de tela, para lupa, enfim. Mas como vocês viram, o Carlos falou que para lupa não rola. Para o leitor de tela, a gente já tem, não são todos os recursos, principalmente a parte de depuração. Talvez a gente tenha que usar ainda alguns artifícios que a gente já comentou aqui, mas facilita demais a vida já porque já estão pensando nisso. Mas aí tem aquele problema que eu falei, não nasceram com essa ideia. Então, quando você vai adaptar algum programa, algum site, qualquer coisa para acessibilidade, é como se você, de repente, morasse ali num sobrado e você, infelizmente, teve um acidente e não consegue mais andar. Você vai ter que fazer uma quebradeira, abrir as portas, pôr elevador, se você não quiser mudar, né? Quiser ficar ali, né? É diferente de quando você já tem uma casa pensada. E a mesma coisa os programas, né? Se você já começa ali desde o início pensar na acessibilidade, fica muito mais fácil. Então, hoje as ferramentas que a gente tem, leitores de tela, eles são muito poderosos. Eu comentei um pouquinho da linha Braille. A linha Braille é uma coisa de um custo absurdo. É difícil um desenvolvedor ter hoje, porque ela é muito cara. Tô falando aí de 60 mil reais, para vocês terem uma ideia. É um baita investimento que nem todo cego vai conseguir fazer e nem toda empresa que contrata cego vai conseguir fazer. E nem sempre vai facilitar tanto a vida como já facilitou no passado, né? Justamente por quê? Porque os nossos editores, eles já estão começando a conversar melhor com os leitores de tela, né? Cara, espetacular, cara. E aqui a próxima pergunta, que eu já vou entrar no momento pimenta, mas eu te safei, Gabriel, porque você já tá na fase de teste aí. Essa aqui é pra quem ainda desenvolve. Carlos, fala pra mim, você como desenvolvedor, quando você faz um programa, você já pensa, como o Gabriel acabou de falar, de já preparar a casa pro deficiente visual, você já pensa nele ser utilizado por um PCD? Eu penso, tá? Eu tento fazer o máximo possível, mas assim, com os prazos, quando isso não é aprovado, não sai tão perfeito. Tá? Porque você requer um pouquinho mais de tempo, principalmente ali quando você está na programação web, ali na parte de HTML, às vezes você precisa colocar só uma variável ali meio que escondida que só o leitor vai conseguir pegar, então você acaba não tendo esse tempo. Um outro problema de quando o projeto não é pensado é que hoje em dia você não constrói mais software sozinho, então hoje em dia você trabalha com a equipe. Então se você não conseguir fazer ali a empresa entender que aquilo é um investimento, você acaba, nem adiantando fazer sua parte, porque talvez só o pedaço do código que você fez é que vai estar ali funcionando, mas o outro pedaço não vai estar, e lá para o usuário final não resolve. Exato. Ainda mais hoje em dia, com Git, com desenvolvimento compartilhado, o Joseph lidou muito tempo com isso aí, que ele era o head do POI, realmente isso aí você tem que pensar que hoje é todo um novo mundo para quem desenvolve software, né? Hoje o open source é mais do que realidade, inclusive nas empresas. Na TOTOS também temos vários projetos open. Ô Manzano, eu acho que não tem muito como fugir dessa pergunta, viu, cara? Porque apesar de eu não estar hoje desenvolvendo, né, o meu papel é justamente cuidar para que todo esse desenvolvimento ele saia acessível, né? E eu falo hoje que é muito fácil a gente fazer isso quando a gente tem a conscientização. Igual o Carlos falou ali, que a empresa ela precisa acreditar nisso, né? Reservar um certo tempo para isso.
E isso é muito importante. E eu conversando com o engenheiro, explicando, né, para o desenvolvedor o papel ali que ele tem, tornando a coisa acessível, principalmente mostrando na prática, justamente quando não rola, né, quando o leitor de tela não lê, ele entende e começa a investir nisso. E isso é muito legal. Eu acho que a informação chegar nas pessoas, porque fazer acessibilidade não é tão difícil, né? A gente está falando aqui de um monte de coisas que não dão certo, mas são pequenos passos que você já pode colocar em prática que podem tornar ali um aplicativo acessível, um site acessível. A gente fala isso mais no finalzinho, vou dar algumas dicas aqui, mas eu acho que é muito legal fazer esse papel hoje, cuidar para que todo mundo consiga acessar ali um código ou mesmo acessar uma tela, um aplicativo, independente da deficiência que a pessoa tenha ou da dificuldade que ela apresente. Bacana. Tô até puxando minha orelha que eu nem pensei nisso, mas você tem toda a razão. E agora até aproveitando de puxão de orelha, fala pra mim, como é que é pra você dar um puxãozinho de orelha num dev que falou, olha cara, essa parte não ficou bacana, pra mim dificultou, se ficasse assado seria melhor. Como é que é essa experiência pra você? Olha, é uma experiência bem complicada porque, como o Carlos falou, às vezes os prazos são apertados, as equipes têm várias fases, né? Você tá trabalhando em um método ágil, às vezes a pessoa ela fica pressionada por um monte de coisas e QA já é vilão, né? Eu sou pago pra achar erro dos outros, né? Então todo mundo gosta muito de mim, né? Então, pra mim... Eu hoje sou gerente de QA também, além de ser gerente de desenvolvimento, o QA tá comigo. Eu sei bem do que você fala. E antigamente, quando eu comecei, eu ficava só apontando defeito, apontando defeito, apontando defeito, e o pessoal não gostava, obviamente, ficar muito reativo. Mas hoje eu mostrando para as pessoas a realidade, mostrando como o leitor de tela passa, ou como a pessoa de baixa visão, às vezes o contraste ali pro pessoal de CX, de UX, né, design, eles fazem uma coisa que uma pessoa de baixa visão não consegue enxergar, mostrando na prática, a consciência fica mais fácil, o pessoal começa a entender, né, mas é super importante, né, que as empresas deem espaço, né, deem prazo para que a acessibilidade seja aplicada, né, tanto na parte de desenvolvimento, ali do back, pro pessoal poder dar manutenção ali, se for cego, quanto também para a parte ali da tela, né? A gente já pensa, será que o cliente que o Carlos atende, será que ele tem algum leitor de tela? Né? Já paramos para pensar? A gente tem que ter todo esse cuidado. Perfeito, perfeito. Não podia estar mais certo. Show de bola. E agora, entrando aqui nas nossas considerações finais, queria que vocês mandassem um recadinho para quem quer entrar na área de tecnologia, que está ouvindo a gente, que tem alguma deficiência, mas que está com medo, porque sabe das barreiras que vocês comentaram. Eu acho que o Carlos falou, eu vou reforçar aqui. Aprenda a conviver com as coisas que você não consegue fazer no mesmo tempo, de repente, que uma pessoa que enxerga faz, né? E invista no que você é bom. Como o Carlos falou, ele é bom de lógica. E isso o diferenciou no mercado, né? Eu também fui nessa mesma linha que ele foi, né? Então hoje eu trabalho aplicando acessibilidade. Então, às vezes a gente não vai conseguir programar na mesma velocidade? Não vai. E assim, nada é impossível. Se você quiser ser um desenvolvedor de front, cara, você tem como ser. Vai ser mais difícil pra você aplicar um CSS, alguma coisa? Vai. Mas aí depende. Se esse é o teu sonho, corre atrás do teu sonho. Mas se você de repente fala assim, poxa, eu entendo que é difícil, mas eu quero seguir carreira. Pegue no que você é bom e invista naquilo. Invista ali em você pensar em código, pensar em lógica, né? Entender do mercado que você tá atuando, né? Seja ele qual for, né? Talvez até fazendo um papel de PO um pouco, né? E conhecendo muito do produto, você vai se destacar e vai poder pôr a mão em código ali eventualmente, se você quiser. Cara, espetacular, Gabriel. Espetacular. Eu dei uma lição de tecnologia e de vida aqui. Cara, super obrigado. E você, Carlos? Bom, no caso eu assino embaixo aí o que o Gabriel falou e só gostaria de acrescentar que se você de fato, você gosta mesmo da área de tecnologia, não deixe que sua deficiência seja uma barreira. Se de fato tá no seu coração. A tecnologia não é a mesma de 20 anos atrás quando o Gabriel entrou, não é a mesma de 6 anos atrás de como eu entrei, e o rumo que tá se tomando é um rumo bacana. Pegar aqui esse gancho e dizer, na verdade, até parabenizar aí o Gabriel pelo trabalho que ele vem fazendo no banco que ele trabalha, e aí você me pergunta, mas você tá parabenizando, você nem sabe se o trabalho do cara é bom? Lógico que eu sei, eu sou cliente do banco dele, e... Pode falar, Itaú, não tem problema não, é o Banco Itaú, super banco, não tem problema não. Eu sou cliente do Itaú
E eu uso exatamente o aplicativo que o Gabriel testa. O que o Gabriel testa lá, e eu vejo, tá? Ó, já teve uma vez lá que, tipo, eu não conseguia logar porque quando o VoiceOver tava ativo, o botão OK não funcionava. E aí depois, não precisei reclamar com ninguém, acho que passou 2 semanas lá, foram lá e resolveram o problema. Então, assim, tá surgindo um novo mundo com oportunidades para pessoas com deficiência, oportunidades para pessoa com deficiência visual, outras áreas estão surgindo. Então, se de fato é que tá no seu coração, se jogue. Só não vá pelo modismo, mas se de fato é o que tá no seu coração, se jogue. Cara, fantástico. Perfeito, pessoal. Mas, Ana, eu queria aproveitar que a gente está falando um pouquinho, né, sobre deficiência, acessibilidade, código, e dar 2 dicas rápidas aqui, né, para quem quer tornar acessível, né? E eu vou começar uma dica bem fácil de aplicar, que é as redes sociais. Todo mundo posta foto, tanto o Facebook como o Instagram, como o Twitter, eles têm campos específicos, se vocês forem lá nas configurações avançadas, para fazer uma descrição, igual a descrição que a gente fez aqui, e pode ser bem básica. Olha, estou tirando uma foto, atrás está o mar. A gente tem que, muitas vezes, né, eu pego uma foto ali de rede social e passo e tá escrito assim, não precisa de legenda. Pô, cara, precisa de legenda. E é um gesto pequeno que todo mundo pode fazer. É dev, a pessoa que não é dev, que nem tá na área de tecnologia e que vai tornar o mundo mais acessível. E pro dev, a minha dica aqui é usar as semânticas de linguagem. Eu vou dar um exemplo aqui do HTML. Por exemplo, você vai fazer um botão ali no JavaScript. O leitor de tela, ele tá preparado para ver a tag button. Caso você precise fazer uma estilização, você vai ter que simular tudo que esse botão faz. Lembrar disso, que o leitor de tela ele não está preparado para você colocar um clique de mouse ali simplesmente, e o leitor de tela talvez não consiga interpretar. Então, lembre-se disso, procure usar a semântica que a própria linguagem de programação, seja o HTML que eu dei exemplo aqui, seja a linguagem para Android, para iOS, estou falando aqui de front, né, que é o que mais afeta a acessibilidade, né? Mas tente usar as semânticas das próprias linguagens, porque o leitor de tela ele vem preparado para isso, tá? É isso aí que eu tinha para passar. Espero que vocês aproveitem essas dicas. Show de bola, show de bola. E aqui a gente tem um costume quando a gente está encerrando o podcast, que é dar umas dicas aí de filme, livro, evento, podcast. Então vou começar aqui, ó, adoro filmes, adoro seriados, então vou dar dica de 2 filmes. Primeiro é o Imperdoável, do Netflix, com a Sandra Bullock. Uma história meio sombria, mas, cara, com conteúdo espetacular. E eu acho que vocês não vão ter dificuldade, né, porque hoje a gente já tem a audiodescrição, acho que isso ajuda muito vocês a assistirem filmes. E um outro do Netflix, apesar de eu não ser fanático por anime, mas esse anime eu gostei muito, que é a Serpente Verde. Eu gosto de anime, mas de épocas perestroicas lá, Akira, Ghost in the Shell, mas eu gostei muito desse Serpente Verde do Netflix também. Acredito que quem gosta de anime vai se divertir com isso. Vamos começar contigo, Gabriel. Manda tuas dicas aí pra gente. Eu gosto bastante de assistir séries, filmes também, porém a audiodescrição ela tá pouco presente. Eu queria trazer 2 títulos que eu sei que tem em descrição em português, que são títulos que já são meio antiguinhos, muita gente já assistiu. Então o meu convite aqui é para que as pessoas conheçam a versão com audiodescrição, tá? Um é a La Casa de Papel, que é aquela história lá do assalto à Casa da Moeda da Espanha, né, que já tá completa, né, e uma das coisas bem interessantes é que no começo ela não tinha audiodescrição, e de tanto o público cego cobrar, a Netflix colocou a audiodescrição em português, só tinha no idioma original, que eu acredito que seja espanhol. E também uma outra série brasileira, que foi a primeira série que teve audiodescrição, que é a série 3%, que é aqueles mundos tipo distopia, e que são séries, você fala, poxa, o Manzono trouxe aí séries mais novas, filmes mais novos, mas eu queria que vocês fizessem essa releitura com audiodescrição para vocês entenderem. A audiodescrição nada mais é do que as cenas descritas, as cenas não faladas, eles vão contando pra gente. Faz muita diferença, viu, gente? Eu já assisti só de curiosidade pra ver como é que era. Você tem uma imersão muito diferente. Eu cheguei a assistir meia hora de um filme, audiodescrição, de olhos fechados, mas pra sentir essa experiência. Eu achei espetacular, é bem bacana mesmo. E você, Carlos? Antes de falar aqui as minhas indicações, só queria dizer o seguinte, eu sou de Salvador, o Gabriel é de São Paulo. Acho que eu nunca falei com o Gabriel antes, o Gabriel nunca falou comigo, só temos a mesma deficiência em comum, mas é impressionante como as coisas aqui casaram de um jeito, né? É impressionante. Ele deu a dica aí dele e falou em as pessoas assistirem com audiodescrição. E, na verdade, as minhas dicas
é a seguinte, eu não trouxe nenhum filme assim específico, mas eu trouxe o seguinte, ó. Eu trouxe o livro de Lívia Mota, tá? Que fala sobre transformando imagens em palavras, tá? É um livro lá pra você ter uma noção. Ela explica lá a questão da audiodescrição, acho que é bem bacana. E depois disso, aí eu ia convidar você exatamente pra isso, pra escolher um filme que tenha a audiodescrição e você assista prestando atenção também na audiodescrição e veja o quanto de informação a gente que tem a deficiência visual, a gente perdia e que às vezes essas informações te ajudam até a ter sentido no filme ou na série. Então é essas duas dicas aí que eu deixo aí. Perfeito. Inclusive uma das cenas falava de uma coisa que tava lá atrás, que eu vendo não prestei atenção. Eu falei, caramba, é verdade, cara. Eu achei isso espetacular, cara. Realmente é uma experiência muito bacana. Obrigadão, Carlos. Mas, Ana, aproveitando que a gente tá falando de filme, tem um filme que me veio à mente agora, que é o Casa de Pássaros, que justamente mostra um mundo que as pessoas elas não podem enxergar, porque tem uns seres ali que se você vê, você acaba se suicidando. Tem uma série a Sandra Bullock também. É excelente esse filme. Você falou da Sandra Bullock, eu lembrei. Assistam, né, a Caixa de Pássaros, né, que tem audiodescrição para vocês entenderem. Mais uma dica aí. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas realmente, aquele é o filme pra você ter uma audiodescrição, cara. Agora que você falou, você é obrigado a assistir agora, acho que pela terceira vez. Já assisti esse filme 2 vezes. Ele é tenso, mas ele é espetacular. E não sei se você sabe, mas a história original é muito mais sombria. Não sei se você teve a oportunidade de ler o livro. Não pegaram tão pesado quanto o livro, porque realmente ia ficar um pouco dolorido pra quem tava assistindo, mas é um filme muito bom. Sim, o livro é muito bacana também. E falando em livro, né, gostei muito da dica do Carlos aí, da Lívia Mota. A Lívia Mota que começou com esse movimento, ela trouxe de fora esse movimento de audiodescrição aqui pro Brasil, uma super amiga, só para vocês saberem. Infelizmente, com a pandemia, não foi possível ela estar presente no parto da minha esposa, porque ela faz partos e casamentos pros cegos de maneira gratuita, mas eu consegui mandar as fotos e ela descreveu para mim todas as fotos que eu consegui tirar desse momento. É uma pessoa muito bacana, que vale muito a pena a leitura, hein? Que bacana. Acho que agora o Carlos vai querer que você faça a ponte aí para conhecer ela. Na verdade, minha esposa conhece ela. Cara, espetacular. Apesar de a gente ser aqui de Salvador, mas minha esposa tá fazendo um trabalho na área aqui de audiodescrição bacana. E aí minha esposa teve o prazer de conhecer a Lívia remotamente, tá? Mas elas fazem parte de um mesmo grupo e elas se conhecem. É impressionante, né? Eu falei lá atrás, um de Salvador, outro de São Paulo, a gente nunca se falou e como as coisas se casam, né? E ainda tem o Joseph que é de Joinville. Vou provocar agora, só pra sacanear. Então vamos lá. Mas o que ele falou, Manzano, é muito interessante, né? Como a metodologia que a gente aplica na vida é muito similar, né? Pessoas que a gente não se fala, mas o porquê disso? Eu acho que a internet, ela traz bastante isso, né? A comunicação. A globalização, né? Aí a gente tá falando da globalização de um jeito de lidar com o programa, de um jeito de lidar com... Como é que você falou? Back-end isso não vai se refletir. Mas no front tem tudo a ver. A gente tem que pensar que não é sempre o mesmo tipo de pessoa que vai ler. E tem muitas pessoas, a gente tá falando de deficiência visual, mas você não imagina pessoas que têm dificuldade de ler mesmo, não que não saiba ler, mas tem dificuldade de organizar. Exatamente, a dislexia é um dos casos. Então isso tem que ser pensado. Para quem tem problema de contraste, você me lembra muito de um designer que a gente tinha na TOTS, o Tonello, que ele tinha daltonismo. E ele via as cores pelo lá, ele ia lá no pixel que ele queria ajustar a cor e ele via qual era o RGB. E ele fazia uns designers espetaculares, mesmo sendo daltônico. Então aquilo para ele nunca foi uma barreira. Espetacular. E agora já, como a gente já falou, a gente tem um soteropolitano, 2 paulistas que são o Gabriel e o Joseph, que é de Joinville, que vai mandar também o recado aí das dicas dele. Bom, antes de eu falar das minhas dicas, eu quero dizer que enquanto o Gabriel falava aqui sobre as dicas dele, eu tava fuçando no Instagram aqui e é simples e fácil a gente seguir os conselhos dele e botar uma legenda extra ali nas nossas fotinhos. Mas vamos lá, vamos falar das minhas indicações hoje. Vou usar também o termo aí que eu aprendi hoje. Sendo um cara vidente, eu vou sugerir uma série que eu não vi ainda, mas eu acredito que vai ser ótima porque ela é um spin-off de Vikings. É o Vikings Valhalla, foi liberada aí essa semana, se eu não estou enganado, na Netflix. Como eu sou um super fã da mitologia nórdica, eu vou indicar essa série aí pra galera que curte assistir aquela sériezinha aí no feriado, aproveitar para fazer aquela maratona esperta. E a minha segunda indicação vai ser o livro Codificador Limpo, um código de conduta para programadores e profissionais, do Robert Martin, famoso Uncle Bob. Todo mundo que está na nossa profissão e até outras profissões deveriam ler esse livro se você quer se tornar um profissional muito mais
eficiente, muito mais responsável, muito mais preparado aí para o seu dia a dia. Fica a dica de leitura desse livro aí maravilhoso. Tenho 2 na minha estante que em breve eu vou presentear aos meus amigos de trabalho, porque eu acho que é importante a gente passar conhecimento. Show de bola. Antes de tudo aqui, eu queria agradecer muito, cara. Eu acho que, me atrevo a dizer, esse é o 33º podcast que a gente tá gravando, mas eu não lembro de um podcast com tanta riqueza de informação, tanta riqueza de detalhes. Algumas das coisas que eu perguntei aqui pra vocês, eu já tinha um vislumbre de qual seria a resposta, mas algumas me pegou completamente de surpresa, mas tô muito feliz com o que a gente conseguiu agregar aqui. Tenho certeza que quem vai ouvir também vai ficar muito feliz. Então, super obrigado por isso. E eu queria agora que vocês se despedissem. Vamos começar com o Gabriel. Manda o seu recadinho final, se despede da galera. Fica à vontade aí. Bom, primeiro eu queria agradecer o seu convite, o convite da TOTUS para participar aqui e conversar um pouquinho sobre tantos assuntos, né? O tempo foi bem pouco pro que a gente tinha para falar, né? Mas o meu recadinho final aqui, pensem em acessibilidade desde o começo, né? Eu sou do time de acessibilidade, então eu tenho esse mantra para mim. Tudo que a gente for fazer na vida, né? Seja acessibilidade digital, seja no mundo ali, pense, né? Se coloque no lugar da outra pessoa, veja como que ela vai interagir com o código que você fez, ou mesmo se você não é da tecnologia, com a casa que você projetou, né? Ou seja lá qual for sua área. Tá bom? Se você é um médico e estiver ouvindo, sei lá, lembra que a gente falou ali de você falar com a outra pessoa? Não, fale com o deficiente, ele que vai saber responder melhor. A comunicação é super importante. Muito obrigado, pessoal. Super obrigado. E você, Carlos? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer vocês também por ter a sensibilidade de tocar num tema tão importante pra gente aqui, eu acho que pra sociedade. Se para as pessoas PCD isso é uma coisa muito importante, eu acho que é mais ainda pra sociedade, e a gente só vai conseguir mudar a sociedade esclarecendo. A gente falou várias coisas que acontecem aqui, mas também a gente sabe que não é por maldade. A maioria das pessoas, elas fazem por falta de conhecimento. E eu acho que são iniciativas como essa, que lá na frente, que é o que eu acredito, nada é para hoje, mas daqui a uns anos, se a gente disse que a TI de 20 anos atrás não é a mesma de 6 anos atrás, não é a mesma de 10 anos para frente, é essas ações aqui que vai fazer a tecnologia evoluir. E obrigado aí, e foi um prazer participar aí. Cara, eu é que agradeço. E agradecendo vocês aqui, eu aproveito para agradecer quem tá ouvindo a gente também. E a gente se vê, como a gente brincou lá atrás, e se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.